Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje proclamado de Mateus, capítulo 24, introduz esse tema da vigilância, de estarmos sempre atentos, nos preparando para a vinda do Senhor. Não é uma vigilância no sentido de termos medo, mas é uma vigilância no sentido de estarmos ocupados em fazer o bem, empenhados no crescimento, na fé, na esperança, na caridade, para que possamos assim estarmos preparados para esse encontro com o Senhor. Então a vigilância é a vigilância operosa. E Jesus faz essa comparação do empregado fiel e prudente que o Senhor colocou à frente da sua casa, né? E aí dois comportamentos, né? Esse comportamento que pode ser o do relaxado, né? Que acha que o Senhor está demorando e, portanto, não se importa com o seu crescimento na fé e começa, como diz aí, a dizer, né? Que o Senhor está demorando, bater nos companheiros, comer e beber com os bêbados, né? Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, na hora que ele não sabe. Na primeira leitura, nós ouvimos esse trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, continuação também de ontem, em que vemos que Paulo tem um comportamento realmente paternal, de amor para com essa comunidade de Tessalônica. Quando Paulo evangelizou Tessalônica, ele teve que sair às pressas, porque foi perseguido. E por isso a evangelização não foi completa. Então Paulo tinha o receio de que aqueles membros de Tessalônica que abraçaram a fé não perseverassem, porque não só eles não foram devidamente instruídos na fé, mas ainda diante das dificuldades, das tribulações, das perseguições. Então envia Timóteo, e Timóteo vem e traz boas notícias, de que eles estavam firmes na fé. Por isso a primeira parte da leitura de hoje, Paulo está cheio de alegria e dando graças a Deus, né? Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós, por causa da perseverança na fé daqueles de Tessalônica. E Paulo mostra que ele sempre rezava por eles, dia e noite rezamos efusivamente para vos rever. Ele não só quer completar a obra da fé, mas quer também reencontrá-los, quer vê-los também assim, o seu rosto, né? Quer contemplá-los. Nós vemos o lado bem humano também do evangelizador, completar o que tinha na fé deles e que ficara incompleto em termos de anúncio e também o reencontro. Mas Paulo faz um apelo, e que não é só para essa comunidade, é também para todos nós, ao crescimento, que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Então um amor que cresça, aquilo que eu disse no ato penitencial de hoje. Nós não podemos ser acomodados, a nossa fé deve crescer, a nossa esperança deve crescer, o nosso amor deve crescer. Então que Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito. Nós não podemos transformar a nossa vivência da fé numa rotina, em algo que a gente vive de forma fria, né? Mas há um crescimento. Quem para no seu crescimento começa a regredir. É preciso crescer na nossa comunhão com o Senhor, na fé, no amor, né? E portanto na santidade. E hoje aqui na nossa paróquia nós nos recordamos com uma gratidão e pedindo a Deus que o acolha na sua glória, do nosso querido Padre Geraldo Martins Paiva, o nosso primeiro pároco, o pároco fundador desta paróquia. Hoje estamos celebrando 20 anos da sua Páscoa, 20 anos do seu falecimento, né? Não foi fácil o que o Padre Geraldo Martins Paiva enfrentou. Imaginem vocês, filho de Viçosa, sim, mas ele estava em Jequiri, né? Estava muito bem,
na paróquia de Jequiri, feliz, desenvolvendo o seu trabalho, e o arcebispo de então, Dom Oscar de Oliveira, pediu a ele para que viesse para Viçosa. E foi criada então em 1975, desmembrada da paróquia de Santa Rita de Cássia, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E não havia nada. Então, quando o padre Geraldo chegou, não havia nada, não havia igreja, não havia casa paroquial, né? Ele ficou até numa casa aí alugada, até construir a igreja. Primeiro, as celebrações eram assim, abertas, né? Não tinha propriamente espaço. Depois, construíram uma igreja assim, que o pessoal conta até de bambu, né? Tem aí umas fotos. Depois, uma de madeira, né? Depois, essa que nós temos, né? Então vejam quanta coisa o padre Geraldo Martins Paiva fez, não só a construção, né? Mas eu estou lembrando porque a construção física é a expressão também da comunidade que foi crescendo, né? Lá, por exemplo, na Sagrada Família, o centro catequético foi obra também do padre Geraldo. Lá em Nova Viçosa, a igreja de Nova Viçosa, né? Mais antiga também, obra de padre Geraldo, e assim por diante. Ele foi organizando a nossa paróquia, claro, auxiliado por leigos generosos, mas exerceu essa liderança nessa comunidade paroquial por 26 anos, né? Nós celebramos na paróquia esse ano 46 anos de criação, né? 26 foram com o padre Geraldo Martins Paiva, né? Que aqui estava. Acho que se eu abrisse a palavra assim para as pessoas que conviveram com ele ou que recordam dele, teríamos muita coisa para rememorar, né? O padre Geraldo sempre muito bem humorado, né? Quem se lembra dele, às vezes, agora nós estamos todos de máscara aqui, mas naquele tempo, né, não tinha máscara, né? Só dele, graças a Deus está dizendo, aí só dele às vezes a gente olhar para ele, a gente já ria, né? Porque a gente sabia que ia ser alguma coisa engraçada, né? Sabia também, evidentemente, chamar a atenção, orientar, isso também ele fazia, mas sempre assim ele foi crescendo a partir da formação que recebeu no seminário e também experimentando a novidade toda que a igreja viveu a partir do Concílio Vaticano II, e ele foi se adaptando. Ainda há poucos dias, numa das nossas reuniões aí, nós nos lembrávamos, né, das recomendações do padre Geraldo para as lideranças leigas da nossa paróquia, quando vinham assim as programações da diocese de fora. Fátima não pode ficar de fora, né? Fátima não pode fazer feio, né? A paróquia. Então, sempre preocupado também em andar em comunhão com toda a nossa arquidiocese. Me lembro do dia do seu falecimento, do seu sepultamento. Eu estava aqui. Nem sonhava que um dia eu viria a sucedê-lo aqui na paróquia, né? Mas eu vim para o seu sepultamento, sempre um irmão muito querido no presbitério, e fiquei muito impressionado, né, com aquela multidão que estava aqui já no velório. Dom Luciano esteve aqui, muitos padres, né? Fomos até o cemitério, Dom Luciano também acompanhando, e aquele cortejo fúnebre impressionante, tanto aqui como até lá no cemitério do Dom Viçoso, onde ele foi sepultado, o que testemunha a rede de relações que o padre Geraldo Martins Paiva construiu ao longo da sua vida e no exercício do seu ministério, especialmente aqui à frente desta querida paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Então agradeçamos a Deus por esse ministério bonito do nosso pároco fundador e peçamos que o padre Geraldo, lá do céu, interceda por nós, para que nós possamos viver o que nós ouvimos na palavra de hoje. Crescer, como diz São Paulo, sempre no amor. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, né? Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai. E o padre Geraldo interceda para que a nossa comunidade paroquial caminhe nessa direção querida por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.